Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querida, é mais uma alegria estarmos junto com você, para nós juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Hoje, retornando à escola Evangelho Genuíno, professor Gerson de Amorim, junto com a família Evangelho Genuíno, estamos aqui para trazer uma hermenêutica mais sincera, menos fraudulenta, né? E também uma exegese, querido, que não seja enganosa, mas que procura ser sincero com os textos, tá? Ficando preso às verdades do texto. Vamos iniciar hoje o estudo do livro de Malaquias. Como prometido aos irmãos, vocês ali da cidade de São Miguel do Oeste e todos que acompanham o ministério de ensino do pastor Gerson, do professor Gerson, que você possa ser abençoado através desta mensagem, né? Desse enriquecimento que você receberá através da palavra do Senhor. Vamos então ao livro de Malaquias. Vamos fazer uma pequena introdução ao livro de Malaquias. O livro de Malaquias, meu amado, ele faz parte da categoria de livros denominados profetas menores, né, os Neviim, mais especificamente dos chamados, né, conhecidos profetas, por terem pouca importância, porque não terem, ou seja, pouca importância por terem textos mais curtos. Mas é que, para que não houvesse, querido, a perca desses livros, por terem textos curtos, então eles fizeram um sefer só, um livro só, né, um pergaminho só, para conter todos esses 12 livros. Trata-se também da última obra nessa compilação. É também uma das mais diretas e objetivas com relação às suas críticas ao reino de Judá, mas ao mesmo tempo também das demais misteriosas profecias do profeta Malachi, ou Malaquias, tá? Em hebraico, tá bom? Vamos ver a autoria. A autoria do livro de Malaquias, ela é desconhecida, tá? O livro de Malaquias é um dos mais difíceis de situar historicamente, pois sabemos muito pouco sobre seu autor, a começar pelo seu próprio autor, tá? Malaquias, em hebraico, significa meu mensageiro, a partir do que muitos comentaristas concluíram que o livro deriva de um profeta anônimo, a quem os editores deram o nome de meu mensageiro, com base em Malaquias capítulo 3 e 1, que diz, né, vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho e imediatamente virá ao seu templo, o Senhor, que buscais, o anjo da aliança que desejais. Ei-lo quem vem, diz o Senhor dos exércitos. O nome Malachiá não é um nome próprio. Geralmente se parte da premissa de que seja uma abreviação de Malachiá, ou seja, um mensageiro de Adonai, tá? O que está em conformidade com Malaquias, né, da Septuaginta, e Malaquias da Vulgata. Tá? Na tradição judaica, Malaquias é visto por algum como, de fato, um título ao invés de um próprio nome. Isso a gente não tem certeza, mas há essa dúvida, se é um nome próprio ou se é simplesmente um título que é dado, querido, a este escritor como o título de ser o mensageiro de Adonai e não o nome dele ser Malaquias. Isso é interessante a gente estudar. Mas o Targum de Ionatan traz para Malaquias peso da palavra de Adonai acerca de Israel, através do meu mensageiro, cujo nome é chamado de Esdras, o escriba. Ou seja, muitos, principalmente o Targum de Ionatan, traz que o autor do livro de Malaquias era Esdras, que ganhou o título de ser o mensageiro de Adonai. No Talmud Bavili aparecem diferentes visões quanto a isso. O Rabino Nahman disse: Malaquias é o mesmo que Mordecai, só que essa é uma
é uma ideologia, é um estudo que tem um pouco de viagem na maionese. O Rabino Yehoshua ben Korha disse: Malaquias é o mesmo que Esdras, e os sábios dizem que Malaquias era o seu próprio nome. Tá? Isso nós vamos contar na Megillah 15a. A dificuldade de se estabelecer a veracidade desses fatos é porque havia no meio judaico na antiguidade uma certa tendência de associar personagens misteriosos ou menos conhecidos com outros mais conhecidos. Então, por Malaquias, se fosse o nome Malaquias não ser conhecido, então eles colocariam Esdras para que viesse dar relevância ao livro por ser Esdras mais conhecido. Tá? Porém, os rabinos do período clássico e posteriormente Ibn Ezra, Radak e Maimônides sustentavam que Malaquias é o nome do profeta. Apesar dessas tradições, é provável que Malaquias deva ser compreendido como um nome próprio. Tá? Então, se você tem ele como nome próprio, você não está errado, porque a tendência é ser o nome dele Malaquias mesmo. Mas existe essa outra opinião, esse outro entendimento. A relação com essa. O motivo pelo qual alguns fizeram suposições quanto Malaquias ser Esdras é também a razão de outros acadêmicos antigos terem associado a obra com o contexto histórico de Esdras. Tá? Isso ocorre por causa de uma possível semelhança temática entre Malaquias e Esdras que pode ser vista abaixo. Então, Esdras 10, 2 e 3. Então, Secania, filho de Jeiel, um dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Senhor e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Senhor, de que despediremos todas as mulheres e que delas são nascidos conforme o conselho do meu Senhor e dos que treme o mandado do nosso Senhor e faça-se conforme a Torá. Então se associa muito, né, porque Malaquias também combate esse pecado, essa mesclagem, né, do povo de Israel com as mulheres pagãs, ou até mesmo as mulheres que serviam a deuses pagãos. Tá? Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Eterno, a qual ele ama e se casou com as filhas dos deuses estranhos. Tá? Isso está em Malaquias 2 e 11. Então, por essa combinação, é que se chegou ao entendimento de que Esdras poderia ser o escritor do livro de Malaquias. Todavia, acadêmicos mais recentes questionam que a relação entre os dois temas não é suficiente para assegurar nem autoria e nem época. Então, não dá para fazer essa mesclagem com 100% de certeza. Há ainda dúvida se realmente a crítica de Malaquias seja a casamentos ou a adoração a uma deusa estrangeira, tá? Onde se entende-se que houve ali um adultério espiritual e não um adultério literal, tá? Com a nação de Israel. Tá? A datação. Como não temos nenhuma referência histórica quanto à figura de Malaquias em si, nem o livro menciona qualquer rei ou período mais específico, datar a obra é relativamente trabalhoso. Mas é possível dizer que Malaquias foi escrito entre o século V e meados do século IV, antes da Era Comum, isto é, entre 500 a 350. Uma análise linguística de Malaquias mostra que o livro tem grande afinidade com outros textos de cerca de 480. Esse é um comentário da Theophilus Bible Commentary sobre Malachi. Tá? Quando nós falamos de análise linguística, é a mesma coisa que nós lemos um livro que fala sobre Facebook, tá? Fala sobre Orkut. Nós vamos ver que, se nós lermos isso, nós vamos chegar ao entendimento de que só pode ter sido escrito esse livro que nós estamos lendo a partir de 1985, por aí, ou 95, onde começou-se então a ter, querido, essa palavra, né? Orkut, Facebook, YouTube e tudo mais essas coisas. A gente pode se localizar
dentro do texto cronológico, pelas palavras. Tá? Malaquias 1,7 se refere a um governo oficial usando a palavra emprestada do acádio perá, normalmente traduzida como governador, um termo que sugere a existência de estruturas de governo persa, porque perá é uma palavra persa. Então, a gente entende e se compreende que o livro de Malaquias ele foi, em algum período persa, escrito o livro. Tá? Esse termo também perá, ele também está na estrutura do livro de Zacarias, onde que Zacarias se refere a Zorobabel, tá? Onde você encontra também em Ageu 1:1, né? Versículo 14, 2 e 2, e também o versículo de número 21. Tá? Além disso, o templo está plenamente funcionando. Ou seja, o templo está funcionando. Então, nós vemos que esse período já é depois, querido, da reconstrução do templo que foi destruído por Nabucodonosor através do Império Persa, né, com o edito de Círio, com o edito de Dário para a reconstrução do templo. Tá? Então, isso representa que a qualidade e a quantidade de sacrifício trazido ao templo representa um grande ponto de contenda entre Malaquias, porque a apatia por parte tanto dos sacerdotes quanto dos líderes faz dar menos do que elas deveriam. Tá? Assim, então, presume-se que o templo está funcionando. Isso em Malaquias 1:10, 3:1 e versículo 10 do capítulo 3. O que significa que a conclusão do templo, em 515 a.C., representa um ponto antes do qual o material fundamental de Malaquias não poderia ter sido construído. Ou seja, o livro esteve no período persa. Tá? O templo provavelmente está funcionando há algum tempo, uma vez que a apatia se torna tamanho problema, em vez que nada em Malaquias fala do templo como uma nova instituição. Tá? Então, o templo já havia sido reconstruído, já havia tido um avivamento em Israel, havia o povo se voltado para Deus, e já com o passar do tempo, a apatia, né, a maneira relaxada, deslanchada de adorar a Deus, estava trazendo problemas internos para o povo de Israel, aonde teve que Malaquias se levantar para trazer lições para despertamento sacerdotal dos sacerdotes da época. Por razão, os acadêmicos frequentemente presumem que foi escrito Malaquias em 450 antes da Era Comum, como um tempo aproximado, quanto a maior parte de Malaquias teria sido composta. Esse é um comentário da Smith Have Bible, comentário e introdução de The Book Malachi. Tá? Louvado seja Deus. Certamente, Malaquias não pode ter sido escrito muito próximo do final do período persa, pela seguinte razão. A ilustração da sociedade que se desenvolve à medida que se lê Malaquias sugere conflitos internos. Por contraste, o material em Malaquias, especialmente quando comparado com as passagens de Zacarias, capítulo 12 e 14, faz uma descrição relativamente positiva das nações. Isso está no capítulo 1, verso 10 ao 14. De modo que os tempos mais turbulentos do quarto século não aparecem ser um cenário provável. Nas primeiras décadas do século IV, numerosas religiões nas regiões vizinhas e no Egito criaram um ambiente menos estável, que conduziu à derrubada dos persas por Alexandre, em 332. O retrato positivo de Malaquias das nações seria pouco provável durante o período quando as grandes hostilidades estavam acontecendo próximas às fronteiras de Israel. Esses elementos sugerem uma época na qual a dinâmica interna de Judá e Jerusalém era mais urgente do que a situação internacional. Ou seja, o povo de Israel estava sofrendo mais problemas internos do que problemas com outras nações. E isso aconteceu no período que não era grego, mas sim no período persa, que foi um período onde os persas foram favoráveis ao povo de Israel. E disso podemos concluir que Malaquias provavelmente foi escrito de 450 a 400, antes da Era Comum, o que nos ajuda a ter um panorama histórico do período a qual nós vamos estudar este livro. Tá? Vamos ver algum panorama histórico.
Abaixo um resumo cronológico dos principais fatos até a época da autoria da obra. Tá? Em 539 a.C., Ciro o Grande, rei da Pérsia, conquista a Babilônia. Em 538, Ciro permite que os judeus retornem ao território da Judéia e Jerusalém. Porém, a oposição aos judeus faz os trabalhos de reconstrução do templo pararem logo em seguida ao seu início. Em 530, Cambises II sobe ao poder, sucedendo Ciro. Em 522, Dario I sobe ao poder, sucedendo Cambises. Dario negocia com os judeus acerca da reconstrução de Jerusalém. Ou seja, Dario olhou lá nos livros lá e eles encontrou a profecia de Isaías que falava sobre que Ciro recebeu uma profecia, né? Que foi considerado ungido de Deus para dar ao povo de Israel a oportunidade de voltar e reconstruir o seu templo. Então, Dario, ele chega à conclusão que deveria ajudar também ao povo de Israel a reconstruir o templo, né? E assim vamos agora entendendo um pouco esse contexto histórico. Em 520, Zorobabel, um descendente davídico, e Josué, sumo sacerdote, tá? Esse Zorobabel, que é o renovo, né, que muitos erroneamente, tendenciosamente, né, apontam para a pessoa de Jesus. Só que o próprio texto de Zacarias, que nós já estudamos, ele dá a definição, para não termos dúvida nenhuma, de que o renovo, que quer dizer a semente de Babilônia, que é o nome de Zorobabel, que quer dizer semente de Babilônia, porque Zorobabel nasceu na Babilônia, ele é o renovo dentro do livro de Zacarias. Quem coloca Jesus está sendo tendencioso, não está sendo honesto e está manifestando uma exegese fraudulenta. Tá? Em 516, temos a conclusão da reconstrução do templo. Em 516, cerca de 500 antes da Era Comum, deteriora a monarquia davídica em Jerusalém e começa o período do governo sacerdotal de Judá. Então, todo o contexto de Malaquias, por isso que a Malaquias ele é escrito praticamente 99% se dirigindo à classe sacerdotal. Por quê? Porque a classe sacerdotal, além de ser liderança espiritual, também na época era a liderança política. Eles que estavam governando a província da Judéia, sob o comando do Império Persa. Guarde bem isso, querido. Em 500 a 458, a observância do povo da lei mosaica entra em declínio, ou seja, a coisa começou a degringolar. O povo começou a perder, querido, a essência das suas intenções sinceras para servir o Eterno. Em 457, Esdras conduz uma segunda leva de judeus de volta a Jerusalém, aonde ensina a lei mosaica, que havia sido deixada de lado. Em 457 a 400, o estado de Judá e Judá Medinatá continua a existir num período de tranquilidade externa, porém de turbulência interna. Durante esse período, o livro de Malaquias é escrito, meu amado. Vamos ver a mensagem do livro de Malaquias. O livro de Malaquias é escrito numa época de novo declínio do culto a Adonai, diferentemente de outras ocasiões, nas quais a principal causa disso é a idolatria. O povo, no período de Malaquias, estava vendo pouca vantagem em servir o Eterno. A crise espiritual foi tão grande de que um povo que tinha acabado de ter recebido uma bênção tão grande que foi a oportunidade de voltar para a sua terra, de reconstruir o templo, estava agora perdendo toda a sua intenção sincera de adorar a Deus, entrou numa desmotivação espiritual tão grande que começou a apresentar a Deus sacrifícios sem valor, sacrifícios roubados, aleijados, dilacerados,
com intenções totalmente relaxadas, totalmente sem paixão, sem amor, sem desejo sincero de adorar ao Senhor. Tá? O livro é escrito num período em que a terra não está dando produção satisfatória. O povo estava numa grande crise, querido, na sua agricultura, seja por seca ou outros elementos, como pragas de gafanhotos e demais. Então o povo estava vivendo uma seca, estava vivendo pragas, estava vivendo uma produtividade agrícola que estava trazendo, querido, um meio em que o povo estava tendo a sua fé provada e sendo reprovado porque não estava aguentando, querido, as situações adversas, né? E porque muitas pessoas às vezes pensam que servir a Deus é só ter bonança. Entram no templo, querido, não para se doar a Deus, mas só espero que Deus se doe a eles. E isso é algo que está totalmente contrário aos princípios da palavra de Deus. O povo olhava para as nações vizinhas, que eram mais prósperas, com desânimo. Uns se perguntavam por que o Eterno não os abençoava. Outros ainda negavam que se haveria propósito em servir a Deus, o Criador, se não estavam sendo abençoados com prosperidade. Aí, querido, é que entra, né, coloca por terra essa essa teologia da prosperidade nojenta, essa teologia da prosperidade totalmente alienadora de mentes e de pessoas. Por quê? Porque Deus estava provando o seu povo e o seu povo olhava para a prosperidade do ímpio e achava que por eles não ter prosperidade, então os deuses dos ímpios eram mais fortes, eram melhores. E não é assim que acontece quando muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida, nós queremos culpar a Deus, queremos deixar de servir a Deus, queremos abandonar a Deus, queremos lançar a Deus todas nossas lamúrias, todas nossas murmurações, todas nossas reclamações. E aqui Deus está mostrando que o problema das dificuldades, o problema de eles estarem sofrendo, não tinha nada a ver com Deus, e sim em seus comportamentos, em suas estruturas emocionais comprometidas, em suas estruturas morais comprometidas, em suas ideologias, em seus aprendizados sobre a lei, sobre a influência de sacerdotes, sobre influências do seu próprio ego, do seu próprio eu, de suas próprias teimosias, estavam entrando em decadência e se afastando, fazendo com que as pessoas perdessem o seu ânimo de adorar ao Senhor. Os leitores do livro de Malaquias são convocados a olhar para algumas armadilhas da vida cotidiana e do culto no templo, e particularmente com elas afetam o relacionamento entre o Eterno e Israel, resultando na falta de prosperidade. Questão como ofertas adequadas, prática de casamento e dízimo são especialmente proeminentes no livro. Já deixando a deixa aqui, que dízimos aqui está no plural, que está falando-se, querido, dos 4 dízimos que existia dentro da lei judaica. Você sabia que existia 4 tipos de dízimo na lei judaica? Pastor. Professor Jade. Sim, quais são? Primeiro, havia o dízimos que era para os levitas, que era o dízimo para manter a casa do celeiro, para que houvesse mantimento, alimento dentro do templo, na casa do Senhor. Depois nós tínhamos o dízimo dos dízimos. Quem são os dízimos dos dízimos? É os dízimos que os levitas eles davam para os sumos sacerdotes, para manter a classe dos sumos sacerdotes. O dízimo do povo mantinha a classe sacerdotal. O dízimo dos sacerdotes mantinham a classe dos sumos sacerdotes. E nós tínhamos um terceiro dízimo, que era, querido, o dízimo das peregrinações, onde isso se ocorria, querido, 2 vezes ao ano. O povo de Israel, 2 vezes ao ano, eles levavam, querido, dízimo das festas judaicas, aonde você encontra lá em Deuteronômio 14, aonde ele podia vender esses dízimos, né, colocar
esse dinheiro amarrado na sua mão. E quando chegasse em Jerusalém, por ele ter morado longe, ele ia lá, comprava com seus dízimos, querido, alimento, comprava vinho, comprava cachaça, para se alegrar na presença de Deus, querido. E isso os religiosos não pregam, não ensinam, com medo que você vai se tornar um pinguça, né? Que você vai se tornar uma pessoa descontrolada, uma pessoa que não tem moderação. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais faz mal. Até idolatrar a Deus faz mal, querido. Deus não permite ser idolatrado. Deus não quer ser idolatrado. Deus, ele quer que você seja amado. E temos o último dízimo, que é o dízimo trienal, que é o quarto dízimo, que era o dízimo que era para o quê? Para ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro, querido pobre, qual vocês vão ver no livro de Malaquias, no capítulo 3, que Malaquias desce a lenha nesses sacerdotes, por eles estarem defraudando os direitos dos órfãos, das viúvas, dos assalariados, que seriam aqueles que recebiam a sua porção, não em dinheiro, mas em alimento, em carne, porque os dízimos também vinham da agropecuária. Em nenhum momento o dízimo nas escrituras está conciliado, ele está de alguma forma ligado a dinheiro, nunca. Dízimo nunca esteve ligado a dinheiro. Dinheiro está ligado à oferta alçadas, que o povo de Israel também oferecia. Mas isso não vinha em forma de alimento e nem em forma de bois e animais. Vinha em forma de prata, em forma de ouro, em valores monetário. Então, você que é enganado, iludido pelo seu líder, que faz essa ponte, que liga essa ponte do dízimo a valores monetários. Isso, querido, é uma vergonha exegética praticada por muitos líderes. Que o próprio Mateus 23 fala que os dízimos eram de endro, hortelã, do cumim e não dinheiro. Mas eles sempre omitem, sempre falam em dízimos para que você venha entender que dízimo está ligado ao dinheiro. Não sou contra usar dízimo, que é uma taxa, que é uma medida, sobre o salário, mas não sou a favor de você mentir, de você enganar e usar textos que estão dentro de um contexto de um dízimo que era da agropecuária, que era da agricultura, para você vir misturar tudo isso para tirar, querido, ou fundamentar a sua arrecadação fiscal na sua igreja. Está na hora da verdade aparecer, está na hora desses líderes criarem vergonha e começarem a se retratar de todas as exegeses tendenciosas, materialistas, para a arrecadação fiscal, sejam abertas, sejam liberadas de maneira verdadeira para a glória de Deus Pai. Os leitores de Malaquias são convocados a olhar para essas armadilhas, que muitos hoje estão usando, essa armadilha chamada dízimo para enganar a muitos. Mas não sou contra, se você der o dízimo com o seu coração, com a sua alma, mas se você der o dízimo movido pelas essas mentiras, querido, eu aconselho você a comprar uma cesta básica, doar a um pobre, que você vai ganhar mais. Porque se prega muito sobre o dízimo para manter o templo, mas se prega muito pouco sobre o dízimo para ajuda social, para ajudar o pobre, a viúva necessitado, o órfão, para manter essa viúva aí que precisa do seu remédio, que precisa de uma cirurgia, que a igreja poderia pagar para essa viúva que está na fila do INSS. Mas quanto a essas verdades, quanto a essas regras, quanto a esse mandamento de Deus, eles não falam, eles não querem falar, eles não falam. Por quê? Porque a sua mentalidade já está no Deus mamão, ele já serve a Deus mamão e não ao Deus que nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, Vamos lá. Mensagem de reforma cultica e adoração adequada são profundamente entretecidas com a convicção da vinda de um dia futuro no qual o Eterno pisoteará todos os praticantes do mal. Tal otimismo sobre um futuro ideal e típico em obras proféticas. Além disso,
O livro pede a seus leitores que identifiquem o comportamento adequado nessas obras e todos os assuntos relativos a seguir a Torá, ou ensinamentos de Moisés. Como um todo, o livro objetiva persuadir seus leitores a seguir a Torá de Moisés ou a fortalecer a sua determinação em fazer tudo isso. Comentário da Judah Study Bible, Malachi. Vamos ver o estilo literário. Este talvez seja um dos livros proféticos mais diretos da Bíblia hebraica, com uma mensagem bastante direta e bastante objetiva. Tá? O estilo do livro é mais prosaico do que qualquer dos outros livros proféticos. O paralelismo que se encontra nos outros aqui é menos pronunciado e as figuras de linguagem frequentemente têm menos força ou beleza. Tá? O livro usa uma retórica argumentativa que lembra um debate, ou talvez um embate, onde há acusação e réplica. O embate geralmente começa com uma afirmação que introduz o assunto a ser explorado. A resposta à afirmação trabalha retoricamente, quer para ilustrar a afirmação principal ou para explorar a afirmação ainda mais, adicionando acusações, admoestações e outros. Estrutura do livro. O livro se divide da seguinte maneira. Primeiro embate, capítulo 1, versículo 1 ao 5. O amor do Eterno a Israel é questionado. O amor do Eterno a Israel é questionado. A resposta, diferente de Israel, Edom será totalmente destruído. Segundo embate, o Eterno diz que não é honrado. O povo questiona. Crítica ao sacerdote e aos sacrifícios. Terceiro embate. O Eterno acusa Judá de cometer abominação. O povo questiona. O Eterno mostra que o povo é infiel. Tá? Nesse terceiro embate, capítulo 2, verso 10, nós vemos que Deus começa a trabalhar com o nosso, ou seja, o povo de Israel. Do capítulo 1, 6 e 2 a 10, nós vemos Deus trabalhando com os sacerdotes. Mas aqui nós temos uma parte em que há uma menção de Deus trabalhando com o povo de Judá, tá? Sobre alguns assuntos que estavam acontecendo com a nação de Israel. Tá? Quarto embate, o povo questiona por que os perversos prosperam. O povo diz que o povo o cansa por duvidar da justiça. Tá? O povo diz que estava cansado por duvidar da justiça. E o Eterno diz que virá a punição dos perversos. Tá? Isso no capítulo 2, 17 e o 3 a 5. O quinto embate, o Eterno acusa o povo através da representatividade dos sacerdotes, que estavam levando o povo a servir a Deus de forma errada, deixando de trazer o dízimo da agricultura e o dízimo da pecuária e das frutas, do mosto, e Deus, então, por causa desses sacerdotes, Deus diz que toda a nação, por causa deles, e todos que estavam seguindo, sendo influenciados pela essa perversidade desses sacerdotes, que levava, como hoje, né, muitas pessoas deixam de dar os seus dízimos, sua oferta, porque não veem transparência na prestação de conta dos seus líderes, e então eles deixam, né, de custear algumas obras que é para Deus, e com isso, às vezes, são levados a entrar, né, dentro de uma, através disso, criar uma ponte para se render à avareza, né? Ainda se você ainda não deixa de dar sua contribuição, mas compra uma cesta básica e pratica de tzedaká, ainda Deus vai te abençoar de uma forma. Mas na época o povo estava se espelhando no sacerdote, vendo que os sacerdotes estavam totalmente corrompidos, né? Roubando, cheio de corrupção, de ladoagem. O povo então começou a usar isso como ponte para não trazer mais os seus dízimos à casa do tesouro, e que com isso, querido, então caíram dentro de uma avareza, dentro de um materialismo, movido pela corrupção sacerdotal. Como
hoje acontece, hoje eu vejo muitas pessoas que eu nem aconselho você dar o seu dízimo em um local onde que não há prestação de conta, onde se cria mega salários para líderes, né? Onde missionários que mereciam ganhar um bom salário ganham uma merreca, e onde que as lideranças, né, a elite está aí, né, que deveria ser um exemplo até mesmo para os políticos da nossa nação, são os piores exemplos que tem, que levam a maior corrupção, porque a corrupção já está dentro da igreja, que é uma vergonha, que é uma perversidade que está serve de inspiração para outros, né? O quinto embate, o Eterno acusa o povo de estar, como disse, roubando, né? O povo pergunta como pode retornar a ele, e o Eterno diz que abençoará o povo se o povo voltar a ser fiel, tá? Não se deixando levar pelas atitudes errôneas dos sacerdotes que estavam conduzindo o povo à maldição e levando o povo a deixar de praticar, de trazer, querido, o dízimo da agricultura e da pecuária, do mosto, dos frutos da terra para o mantimento da casa do Senhor, e também estavam completamente desmotivados nas suas ofertas sacrificiais. Tá? O sexto embate, o Eterno acusa o povo de arrogância por dizer que é inútil servir o Eterno, e o Eterno diz que o justo será lembrado e o ímpio será destruído, e o Eterno diz que punirá os arrogantes. E nós temos, querido, o capítulo 4, versículo 4 a 6, que está falando de um futuro. O Eterno exorta o povo à obediência, e o Eterno diz que enviará, né, o Elias antes do seu grande dia. Que Deus possa te abençoar, que a paz de Deus encha seu coração e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém.